pelos independentistas, contribuições e lições para o presente. Vamos então, com atenção, acompanhar esta conferência de Dra. Silvina Botelho. Muito obrigada. Você está ligado, não? Muito obrigada. Tá? Perdão. Muito obrigada. Bom dia. Ainda é bom dia, acho. Hoje é bom dia, sim, a todos. Eu queria agradecer pelo convite, que confesso, relutei em aceitar, porque, principalmente depois de ver o painel, né, a lista de pessoas que foram convidadas para falar, e eu não sou acadêmica, e então pensei que talvez fosse um espaço excessivamente acadêmico, onde não houvesse voz, onde talvez a minha perspectiva mais ativista talvez não encontrasse respaldo, mas depois, quando vi também que era a única mulher na lista dos conferencistas, pensei que talvez seja uma boa oportunidade para ocupar esse espaço. A segunda coisa que eu quero dizer é que eu estou extremamente nervosa, e então peço que tenham alguma paciência comigo se eu gaguejar em algumas palavras. Bom, eu queria começar dizendo que uma vez me convidaram, o ano passado, convidaram por altura da celebração do aniversário da paz, para fazer uma conferência numa das universidades em Luanda, onde o tema era as mulheres nos processos de paz. E quando perguntei aos jovens qual era, no seu entender, o contributo que as mulheres angolanas tinham dado para os processos de paz, a maioria dos jovens, e muitos deles estavam já no 3º, 4º ano dos cursos de ciência política, relações internacionais, diziam coisas como que as mulheres ajudaram a carregar as armas e ajudaram a carregar os mantimentos, pouco mais que isso, né? E então, quando vi o convite, obviamente tivemos que depois fazer uma conversa, né, extensa sobre o assunto, mas então quando vi o convite, a inclusão desse tema sobre as contribuições das mulheres, as identidades dessas mulheres e que lições essas contribuições nos podem dar para o futuro, achei muito oportuno, porque refletir sobre as contribuições das mulheres nas lutas de libertação que nos conduziram à independência é muito, muito importante. É importante não só refletir sobre essas contribuições, mas é também importante explorar as identidades dessas mulheres, nomeá-las, porque muitas vezes elas não são nomeadas, e nós costumamos sempre dizer o que não é nomeado não existe, né? E depois aprender com elas, porque as mulheres também podem ensinar os homens, ensinar a sociedade na construção da tal Angola que foi sonhada lá atrás, há 50 anos. Em Angola, assim como um pouco por toda a África, a história sobre a independência dos países tem sido dominada pelos homens, né? E enquanto o papel e a contribuição das mulheres é frequentemente ou ignorado ou relegado para um plano de menor relevância e significado. Isto se manifesta nos discursos políticos que são feitos quando comemoramos a independência de Angola, que demonstram, e esses discursos, se nós formos olhar dentro dos 3 movimentos que foram responsáveis, né, que lideraram a luta de libertação nacional, nem todos estes movimentos reconhecem essa contribuição. Alguns
quando reconhecem, conferem-lhe um significado de menor relevância, e há outros que nem sequer fazem esse reconhecimento do papel e da contribuição das mulheres. E essa falta de reconhecimento demonstra que os movimentos de libertação nacional foram revoluções patriarcais e que perpetuaram e perpetuam a posição das mulheres como apenas auxiliares dos homens, tanto nas esferas políticas como na esfera doméstica. Apesar disso, e mesmo reconhecendo que a literatura sobre a contribuição das mulheres ainda é insuficiente, os trabalhos acadêmicos da cubana Limbania Rodrigues, onde ela escreve sobre as heroínas de Angola e faz uma biografia, vamos dizer assim, das mulheres que foram membros do Esquadrão Camin, e também o trabalho da doutora Margarida Paredes. Ela mesma, Margarida Paredes, escreveu o livro Combater Duas Vezes, como resultado da sua dissertação de doutoramento. Ela própria é uma portuguesa, mas que foi guerrilheira do MPLA na luta anticolonial. E nesse livro, Combater Duas Vezes, Mulheres na Luta Armada em Angola, ela cria um arquivo das memórias das mulheres guerrilheiras do MPLA, também faz algumas menções breves sobre guerrilheiras da FNLA e algumas da UNITA, poucas. A maioria dos depoimentos e das memórias são das mulheres do MPLA, e cria um arquivo de memórias no feminino sobre os crimes coloniais, as resistências anticoloniais e também a luta de libertação. Esses trabalhos demonstram que as mulheres angolanas tiveram uma participação ativa e a sua contribuição foi tão profunda quanto significativa para o alcance da independência em Angola. De tal modo que a história da independência sem a inclusão da contribuição das mulheres é uma história incompleta. Como se sabe, a luta de libertação nacional foi conduzida por vários movimentos nacionalistas, onde se destacam a FNLA, né? FNLA-UPA, que primeiro foi UPNA, depois UPA-FNLA, né? Que foi o primeiro movimento criado lá. Todos os movimentos surgiram na década de 50. E conforme Cristiane Messiaen vai falar, ela fala que o nacionalismo angolano nasceu da dispersão desses movimentos, né? E dispersão no sentido de que combatiam o poder colonial e também combatiam-se entre si, né? Por causa de desavenças étnicas, raciais, tribais, e também um pouco de egos, eu acho, né? E então, a contribuição das mulheres na luta de libertação nacional não pode ser feita fora deste contexto dos movimentos, porque essa contribuição se deu no contexto destes movimentos. E claro, nós sabemos a história, já tem literatura demais sobre a FNLA, sobre os líderes, sobre o MPLA, sobre os líderes, sobre a UNITA, que chegou um pouco mais tarde, os líderes, etc. Mas o nosso foco, então, são as mulheres, né? E a adesão das mulheres à luta nacional deu-se por vários motivos. Um dos motivos é que as mulheres experimentaram na pele a violência colonial, como foi o caso, por exemplo, daquelas mulheres que foram presas junto com os seus pais, as mulheres que foram presas juntos com os seus maridos, nos campos de reeducação do São Nicolau, né? Neste particular, existe o exemplo da Domingas Tito, uma senhora guerrilheira nas fileiras do MPLA, e também a senhora Domingas Jonguila.
ambas de Kwanza Norte, e que foram transferidas para São Nicolau. E estamos a falar de um processo, na altura, onde estas pessoas foram condenadas por levantamento contra a soberania portuguesa, e os dados que existem, os registros sobre esse processo, falam em cerca de 500 mulheres que foram detidas juntamente com homens, 86 raparigas que foram presas, retiradas das suas terras de origem para a cadeia de São Nicolau, no Namíbia. Portanto, as mulheres também foram sujeitos e foram também detidas, mas quando nós depois vamos ouvir a história dos processos de 50, os nacionalistas, raramente vemos lá o nome dessas mulheres. Mas temos mulheres que foram presas e também meninas que cresceram nesse ambiente de cadeia, nesse ambiente de prisão, e que mais tarde se tornaram guerrilheiras, que é o caso dessas duas mulheres, que foram, segundo Margarida Paredes, depois foram e combateram em movimentos diferentes. Ao caso também de Ruth Mendes, que todos nós conhecemos, né, que foi deputada, não sei se ainda é deputada, que também foi detida e deportada de São Nicolau. As duas primeiras mulheres tinham origens camponesas. Os seus pais eram camponeses, eram mulheres com identidade no meio rural. Já Ruth Mendes já era uma mulher da cidade, era uma mulher já que tinha tido acesso à escola. Podemos dizer até que fazia parte de uma certa elite negra, né? Vamos dizer assim. Mas ela também foi detida e deportada para São Nicolau. Não é uma história que se conhece por causa da redução do valor e do contributo das mulheres na luta de libertação. Ruth Mendes revela, por exemplo, em entrevista para esse livro do Combater Duas Vezes, ela revela ter sofrido maus tratos e tortura moral e física. Relata ter sido espancada várias vezes e ofendida com aquela palavra que começa com P. Durante a colonização portuguesa, as mulheres que fugiam ao controle social e político e ousavam envolver-se na luta nacionalista, e na política, eram apelidadas de prostitutas ou loucas, identidades de um discurso profundamente depreciativo, cujo objetivo era inferiorizar e excluir. Para além dessas mulheres que sentiram vivamente nos seus corpos a privação da liberdade e viram seus pais serem também privados de liberdade e torturados, outras mulheres juntaram-se à luta, motivadas pelo desejo de libertar as terras ocupadas e exploradas pelos portugueses. E aqui temos o exemplo da senhora Elisa Kapunda, de Malange. Ela participou ativamente na revolta da Baixa de Cassange, em 1961. Era uma camponesa, cultivava algodão, e toda a gente sabe, né, que havia restrições também no tipo de cultura que os indígenas eram autorizados. Havia imposição dos preços que deviam ser aplicados, etc. Então, no seu depoimento, a senhora Elisa hoje é esposa do Soba, lá naquela zona. E então ela falava que ela afirmava categoricamente: fomos nós, as mulheres, que planeamos, que iniciamos a ação de correr com os portugueses e as suas mulheres. Nós é que iniciamos a ação. E ao afirmar assim, ela se coloca como um sujeito ativo. Então, ela não diz eu ajudei. Ela diz não, fomos nós, os homens e as mulheres e os homens da Baixa de Cassange, que tomamos a ação de correr com os portugueses e as suas mulheres. Ela se identificava como sujeito,
mas ela também claramente sabia identificar qual era o inimigo, quem era o inimigo. Então não era uma mera ajudadora, né? Era uma pessoa ativa. No processo da revolta, isso para dizer que as mulheres também participaram